gente vai fazer um vídeo agora explicando os usos e as possibilidades da etiqueta, né? As tags na plataforma. Se você tem a necessidade de gerenciar clientes, ações, gatilhos, as etiquetas vão te ajudar nesse processo, tá? Nessa tela eu vejo algumas etiquetas que existem já e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, o possível uso ou como você pode se beneficiar da existência de cada um, tá? Nessa lista eu tenho internar, nova diária, teve alta, transferência e orçamento. Eu vou falar sobre esses 5 itens inicialmente e possivelmente os outros a gente consegue concluir de alguma forma para depois eu pular e falar, né, caso a caso aqui ou não. O internar pode startar alguma ação, por exemplo. Esse internar, ele dificilmente vai ser ativado pela IA, tá? Porque as etiquetas elas podem ser atribuídas ao usuário pelo o agente humano ou pelo agente de IA, tá? Então, durante um atendimento da assistente virtual, o seu cliente pode mencionar o interesse em fazer um serviço, como por exemplo solicitar um orçamento, pedir, né, uma informação sobre endereço, pedir informação sobre uma unidade específica e pode ser anotado alguma preferência no perfil desse cliente, como por exemplo uma unidade de preferência de atendimento ou a solicitação de um orçamento ou a necessidade de um serviço específico, tá? Se você quiser também pode existir a etiqueta de cão, gato, animal silvestre, como é o caso aqui. E a IA ela pode atribuir essas etiquetas para que você possa, né, segmentar os seus leads, segmentar o seu público. Isso futuramente pode ser útil de várias formas. Você pode indexar os seus leads, você pode fazer campanhas separadas por público, você pode filtrar e verificar o volume de entradas de novos clientes no mês, no trimestre, na última semana, tá? Você pode com isso fazer filtros e identificar recorrências de contatos de clientes específicos. Então, no caso aqui, internar possivelmente não foi ou não seria criado para ser atribuído pela IA, tá? O internar nesse caso ele pode ter uma utilidade seguinte: você tem o seu atendimento acontecendo por um humano e foi entendido que aquele pet vai precisar internar. O internar pode startar um fluxo específico, né, que vai dar início ao processo de internação. Exemplo, você ao aplicar a etiqueta internar pode startar um fluxo que vai solicitar algumas informações para aquele responsável de forma automática. Por exemplo, vamos iniciar o processo de internação aí puxa o nome do animal ou do seu pet, né? Nós vamos precisar seguir algumas etapas agora. Vamos começar? Aí o responsável fala, vamos, ou digita, ou clica, né? E a IA continua esse processo que poderia ser uma sequência feita por um humano e poderia levar tempo, né? Mas é repetitivo. Então, por exemplo, o internar poderia ser a possibilidade de criar um termo de autorização, por exemplo. Poderia se iniciar um fluxo, nesse fluxo solicitar alguns dados do responsável, né? Algumas informações, contato, segundo contato, informações do pet ou confirmar essas informações que já estejam no cadastro. E no fim, né, dependendo do processo de fluxo, pode chegar até a gerar um documento em PDF e esse documento em PDF ser, né, integrado ou vinculado a um sistema de agenda de assinatura, tá? Pode-se trazer o documento para o WhatsApp, pode-se enviar o documento pelo link de assinatura virtual. A etiqueta ela poderia startar esse processo de enriquecimento de dados, poderia iniciar uma etapa e adiantar uma etapa para que posteriormente um humano voltasse a assumir já com isso tudo feito, tá? O nova diária pode, por exemplo, startar uma mensagem de autorização, né? Falando como, por exemplo, vamos precisar de mais um dia, você autoriza, e aí pegar uma autorização por escrito ou pegar um consentimento no próprio WhatsApp, né? Enviar ali
um processo de solicitação, de autorização, enfim, o que for necessário. A etiqueta, ela vai seguir a regra de ação que você definir. No caso, a nossa equipe cria isso para você. Então a etiqueta, ela é um gatilho, tá? Ou uma segmentação. O teve alta, né, pode startar uma sequência, por exemplo, de mensagens. Então você, ao atribuir a etiqueta teve alta a um responsável, você pode imediatamente iniciar um fluxo que vai agradecer pela confiança, pedir que aquele responsável avalie as redes sociais, ou avalie o local no Google, siga nas redes sociais, e no dia seguinte iniciar um fluxo automaticamente de acompanhamento pós-cirúrgico ou de alta, né? Enviando mensagem, entendendo como está o animal, etc. O teve alta pode startar um fluxo que tenha condições também. Exemplo, teve alta, o animal tem a etiqueta de castração, então vai seguir um fluxo pós-operatório enviando mensagens referentes à castração. Teve alta, existe a condição secundária, por exemplo, teve alta, uma cirurgia específica, seguindo o pós-operatório dessa cirurgia específica. Então, é possível, tá, pensar as etiquetas dessa forma. Transferência. Transferência pode ser uma etiqueta interna, de uso interno, ou seja, durante o atendimento da IA, o cliente solicitou transferência para o humano. E aí essa etiqueta, ela é atribuída para que o sistema gere a transferência interna daquele atendimento para alguém da equipe humana, tá? Orçamento. O orçamento, ele pode solicitar ativação de um assistente específico de IA, que seja especializado em orçamentos. Então seria um assistente que tenha acesso a dados de orçamentos, de valores, de preços, de serviços, e ele também vai ter uma especificação no seu conhecimento, né? Estruturar orçamento, negociar, não conceder desconto, entender as formas de pagamento, ser mais técnico e também, ao invés de transferir, quando alguém recebe a etiqueta orçamento, poderia, ao invés de transferir para um outro assistente de IA, notificar alguém da equipe, que tem uma pessoa interessada em orçar alguma coisa, tá? Então essas foram as etiquetas que a gente ia falar inicialmente, e agora eu vou falar escolhendo aqui as mais interessantes de mencionar nesse vídeo. O urgente, ele pode iniciar um protocolo de urgência, pode notificar alguém da equipe no celular, pode pular, né, ativando um protocolo de urgência, pode pular todas as etapas de qualificação de leads e ir direto para o protocolo que é o executado na empresa, né? Pode mandar direto o responsável para o local, ou caso não seja 24 horas, direcionar para um outro local parceiro, enfim. Ao identificar a necessidade de urgência, esse responsável recebe essa etiqueta e inicia-se uma ação voltada para a aplicação dessa etiqueta urgente, tá? Exótico silvestre é uma qualificação, né, do tipo de pet que o animal tem. Laudar pode ser uma etiqueta usada para os veterinários, do tipo isso pode levar uma mensagem para os veterinários que são responsáveis por fazer laudos dos exames, né? Então, o laudar pode ser aplicado no momento que o resultado do exame chega e vai notificar os veterinários específicos, né, que chegou um exame e que ele precisa fazer o laudo. Isso pode ser startando processos internos também, tá? Pós-operatório pode ter o mesmo efeito ali do teve alta, né, como eu mencionei, pode startar uma sequência de mensagens. E parecer médico pode ser utilizado para outras finalidades, como por exemplo internos, né, aviso para a equipe, notificação para a equipe. Pausa de fluxo clara pode ser, por exemplo, tá, atribuído aos contatos que você não quer que a assistente virtual ative, você não quer que a assistente virtual trabalhe para esses contatos. Então, por exemplo, a gente usa o nosso número de trabalho, onde a assistente virtual está ativa muito para contato interno. A pessoa está na recepção, da nossa equipe está na recepção, ela manda mensagem para falar com quem está na internação.
O veterinário está na sala atendendo, ele manda mensagem para a recepção para dizer que já pode chamar o próximo paciente. E nesses casos o veterinário acaba entrando, né, no atendimento automático, o que não necessitaria fazer. A IA não precisa atender todo mundo, então você pode criar uma etiqueta e essa etiqueta vai funcionar para que a IA ignore o contato que tem essa etiqueta. Então esse é um outro uso, né, muito útil e muito pedido para as etiquetas. Você pode colocar essa etiqueta em contatos da equipe, você pode colocar essa etiqueta em fornecedores, você pode colocar essa etiqueta também em veterinários. Como você também pode criar etiquetas que startem fluxos específicos. Por exemplo, você cria a etiqueta fornecedor, ou parceiros, ou veterinários. E toda vez que você tiver a etiqueta em um contato que iniciou o chamado, vai ser feito um fluxo específico para aquela etiqueta. Então, se o seu atendimento é todo mundo que é fornecedor, quando manda mensagem, entra em contato direto com uma pessoa da equipe, se essa pessoa chama e ela tem essa etiqueta, a IA vai ignorar e já vai transferir para essa pessoa específica. Bom, nós falamos um pouco sobre o uso, né, e as funcionalidades possíveis das etiquetas. Então, a gente encerra o vídeo por aqui, deixando aberto o canal de contato, de dúvidas, e a gente fica à disposição para caso você queira saber mais ou queira trazer alguma necessidade de uso para o seu negócio aplicando etiquetas.